esses são apenas um dos caminhos para acelerar a transformação da indústria automobilística. O Auto Esporte de hoje mostra que os modelos elétricos poderiam ter dado essa largada há mais tempo. Hoje se fala muito no carro elétrico moderno, carro elétrico que você pode abastecer, recarregar na tomada da tua casa, mas esse aqui é um carro elétrico brasileiro, fabricado em 1974, com tudo isso. A venda de veículos alternativos no mundo deve ultrapassar os 2 milhões só este ano. Um número que aponta o caminho da mudança. Agora, imagina se isso tivesse começado na época do Itaipu. Carro na tomada. Não se fala em outra coisa como alternativa. Até urgente, dizem os especialistas em meio ambiente. E quem diria? O Brasil poderia ter feito esta revolução no início dos anos 70, com o Itaipu, esse carrinho feito pela Gurgel. Para recarregar as baterias, o procedimento é simples. Ele tem este cabo aqui, ó, e uma tomada bem na frente. Basta plugar aqui e procurar qualquer ponto 110, como este. Plugou a partir deste momento, são 10 horas de carga, uma autonomia de 60 km, cerca de 2 horas rodando, sem poluir, sem fazer barulho. O protótipo apareceu em 1974, um ano após a primeira crise do petróleo. Esse carro foi adquirido num leilão da Gurgel Motores, direto da massa falida da Gurgel. A pintura já tem mais de 30 anos. As milhas foram colocadas como faróis e as rodas, achadas num ferro velho, são idênticas às originais. Aqui na frente nós temos um módulo eletrônico que controla a velocidade do carro. Os componentes usados são os mesmos da década de 70. Uma curiosidade é que não tem vidros, é tudo plástico, por causa de peso. Agora, para funcionar, como ele é elétrico, ele tem alguns macetes, alguns segredos. Por exemplo, tem que ligar aqui a chave eletrônica, depois você liga um disjuntor de segurança, e aí sim você tem uma outra chave que inverte a polaridade. Para cima, o carro vai para frente. Para baixo, o carro vai para trás. O painel é bem curioso, um voltímetro em vez do marcador de gasolina. São 12 baterias, né, de 12 volts, que alimentam um motor elétrico que gera mais ou menos uns 4,5 cavalos de potência. O desenho é ousado, como os protótipos feitos nos dias de hoje. O indiano Reva, mais simples, já está homologado para rodar no Brasil. Gostei, até porque é poluição zero, né? E a gente precisa isso para o nosso planeta. Achei a proposta espetacular. Primeiro pelo tamanho, porque eu acho que é um tamanho bastante interessante para 2 pessoas, para andar em cidade grande. Segundo, por ser elétrico, né? O carro é tipicamente urbano, bom de estacionar. E no porta-malas só cabe o necessário para rodar na cidade. Ele possui um conjunto de baterias, tá? São 8 baterias de 6 volts, tá? Que dão ao Reva uma autonomia de 80 km. Para dar a carga completa no Reva, é rápido comparado ao Itaipu. Olha só a evolução. O preço por quilômetro rodado chega a ser 5 vezes mais em conta que o do carro a gasolina. A gente aposta nas soluções relacionadas à energia elétrica, pensando nas tomadas em shoppings, estacionamentos, garagens. Só que o preço ainda é salgado, parte de R$55 mil. Neste valor, quase 60% são de impostos e taxas de importação. Se haverá uma política de incentivos para veículos alternativos, ninguém sabe. Mas dá para ficar imaginando o que o Itaipu poderia ter feito pelo futuro. Carajás, único e moderno utilitário brasileiro que atende às mais avançadas soluções de engenharia do mundo. O monobloco em plastil, garantido por 100 mil quilômetros contra a ferrugem, assegura a resistência e durabilidade do Carajás. A suspensão independente nas 4 rodas e freios a disco proporcionam segurança e conforto em qualquer tipo de terreno. O exclusivo sistema de tração Torque Tube do Carajás garante performance e estabilidade absoluta. Carajás é o verdadeiro utilitário de integração nacional nas versões diesel, álcool ou gasolina. Carajás é mais um produto que leva a garantia e confiabilidade Gurgel. Carajás, um festival de tecnologia.
O empresário sofria do mal de Alzheimer havia 8 anos e estava internado em São Paulo para tratamento da doença. Fundada na década de 1960, a Gurgel Veículos desenvolveu carros totalmente nacionais, do projeto à fabricação. O primeiro modelo foi o Bug, até o encerramento das atividades da empresa em 1994. Diversos projetos foram criados, inclusive de veículos elétricos. Amaral Gurgel deixa mulher, 3 filhos e 5 netos. Deixa eu apresentar a vocês João Gurgel, proprietário da Gurgel Automóveis. Tudo bem, seu João? Tudo bem. Como tem passado? Muito bem. Vamos conversar um pouco sobre o produto que nós estamos vendendo hoje. Olha, em primeiro lugar eu quero apresentar a vocês uma das versões do BR-800. Esse é um lançamento, é o primeiro carro projetado no Brasil, é isso mesmo? Projetado e construído no país. Projetado e construído aqui? É. Qual o valor desse carro hoje? Hoje é da ordem de 2 milhões. 2 milhões de cruzados aproximadamente? Exatamente. Disparado na frente em custo, quer dizer, o mais barato mesmo. 60% do valor do carro mais barato brasileiro. Certo. Motor novo? O motor é revolucionário, 2 cilindros, único no mundo. 2 cilindros opostos para refrigerar a água, e não tem nenhum distribuidor, não tem correias e trabalha por microprocessador eletrônico. Certo. É a coisa mais avançada do mundo hoje. Consumo? Chega a fazer 23,7 km por litro a 80 km por hora. Diga tudo. Fantástico o consumo. Utilitário, nessa versão utilitária que sai o ano que vem, inclusive, né? Que sai o ano que vem. Em 89. Os primeiros carros são sedãs que vão sair. São os primeiros carros BR-800 são esses que você está vendo agora. São essas as cores e as versões do BR-800 sedã, que também custa aproximadamente 2 milhões de cruzados. A mesma coisa. Agora vamos fazer um negócio inédito aqui no Shop Tour. Eu estou apresentando a vocês algumas coisas do Salão do Automóvel e eu fiz questão de parar aqui na Gurgel e apresentar a vocês uma chance única, e acredito será a última talvez, né? De você ser proprietário de uma indústria fabricante de automóveis, que é a Gurgel. Conta essa história de vender ações da Gurgel. A General Motors nos Estados Unidos, por exemplo, o grande sucesso dela foi a base acionária. Hoje ela tem 600 mil acionistas. A Gurgel vai começar com apenas 10 mil sócios, e cada sócio vai poder comprar 750 ações, sendo 250 ações preferenciais, 250 ações ordinárias e 500 ações preferenciais. Ou seja, todo o nosso sócio tem direito a voto e é, de fato, um dos proprietários da empresa. Certo. E cada ação é vendida a uma OTN, portanto, são 750 OTNs. Certo. As ações são financiadas em 11 pagamentos, 20% à vista e o saldo em 10 pagamentos de 60 OTNs. Certo. Então, mais uma coisa, os primeiros 10 mil sócios, 10 mil carros, serão entregues, vendidos, de preferência, aos nossos sócios iniciais. Ou a quem eles indicarem, poderá ser? Eles podem revenderem, mas nós vamos faturar o carro em nome dos sócios. Certo. E nós pretendemos entregar esses 10 mil carros em 18 meses. Sim. Só a partir daí é que nós vamos ter venda direta a público. A Gurgel só fabrica automóveis movidos a gasolina? Nós só gasolina? Só fabricamos carros movidos a gasolina. Certo. Veja bem, esse é um carro que custa 2 milhões e 150. O preço exato dele, né? Com certeza, se tivesse à venda, eu compraria um desse agora. E eu tenho certeza que você, na sua casa, com certeza também compraria um carro desse. Ou um desses outros sedãs, porque ele é muito econômico, barato, terá, obviamente, um altíssimo valor de revenda, fácil de estacionar, fácil de manobrar, excelente estabilidade, como eu estava conversando agora com o pessoal da técnica da Gurgel. E essa é realmente a única chance que você vai ter de ficar proprietário de uma indústria, um excelente investimento. Faça poupança, não faça nada disso. Compre ações da Gurgel, é um excelente negócio, é uma empresa séria. De quantos anos de mercado? 19 anos de mercado e já entregamos mais de 20 mil carros. 20 mil carros, 19 anos de mercado, é um absurdo isso. Essa chance que você está tendo no Brasil. Isso é sério pra caramba, é no Brasil que está tendo. Compre, é uma boa oportunidade. E quem tiver interessado e for de outro estado ou de outra cidade de São Paulo, onde pode comprar? Procure nossos revendedores Gurgel em qualquer cidade do país. Tem algum telefone em São Paulo que eu posso dar para alguém interessado? Porque isso é um excelente negócio acima de qualquer coisa. 240-7344 são os telefones de nossa central. 240-7344, o prefixo de São Paulo é 011. Se você se interessou, a partir de segunda-feira, ligue para a Gurgel. É um negócio muito sério e muito interessante. Vale a pena. Muito obrigado, seu João. Obrigado. Até logo.
Um homem teve um sonho de fazer um carro brasileiro e deu o nome dele aos jipes de fibra que invadiram ruas e estradas do país. A empresa faliu 11 anos atrás para a tristeza dos proprietários de um Gurgel. Mas o prédio da fábrica ainda existe e só foi agora vendido por 16 milhões de reais. O último capítulo de uma novela com enredo movido a 4 rodas chegou ao fim. O personagem principal da trama, que durou 28 anos, ficou assim, esquecido como um figurante. O autor da novela, que concretizou o sonho de fazer um carro genuinamente brasileiro, não imaginava que a sede da fábrica da Gurgel um dia ficaria às traças, tomada pela poeira e pela ferrugem. Vendida por quase 16 milhões de reais, a área de 400 mil metros quadrados vai virar um condomínio empresarial. O dinheiro servirá de indenização aos funcionários, que durante anos trabalharam à frente de um projeto considerado por muitos uma utopia. Era bem comum as pessoas acharem que era louco, mas eu acho que as pessoas torciam para dar certo. Um carro completamente feito no Brasil. Esse era o sonho do engenheiro Amaral Gurgel, que vendeu a loja de veículos para fabricar um carro que leva até hoje o nome dele. O Gurgel chegou, marcou e mudou os rumos do mercado automobilístico no país. Capaz de fazer até 25 quilômetros por litro. Mais barato, mais resistente, econômico e inovador, fez sucesso numa época que o trânsito já era problema. Fuja do rebanho. Entre num Super Mini Gurgel. Mas os caminhos se tornaram cada vez mais complicados para a Gurgel. No auge das vendas, veio o golpe. Foi uma grande tragédia, foi o sonho de um homem fantástico que sonhou em ter uma empresa genuinamente brasileira e quando quis implementar foi boicotado pelas multinacionais que suas fornecedoras decretaram seu fim. Amaral Gurgel está incomunicável há 6 anos devido ao mal de Alzheimer. Ele mora em São Paulo com a família e não sabe o que aconteceu com sua fábrica de sonhos. Eu acho que é um alívio pela sensação de depredação e de descaso que ocorreu de deixar tantos anos o imóvel para ser vendido. O mercado automobilístico no Brasil cresceu. Nunca se vendeu tanto carro como hoje. Andando por ruas e estacionamentos, é difícil encontrar um Gurgel no meio de tantos veículos. Mas eles existem, resistiram ao tempo e mantêm viva a história de um sonho brasileiro. É um orgulho para mim. Ó, fecharam faz 11 anos, esse tem mais que 11 anos e está aí rodando firme e forte. Um orgulho de um projeto que nasceu na juventude do empresário, que contrariou até o mestre para realizar um sonho. Sempre sonhei em construir automóveis. Em 1949, no 5º ano da Escola Politécnica de São Paulo, curso de mecânica, apresentei como trabalho de formatura um pequeno veículo de 2 cilindros, em lugar de um guindaste de coluna. Quase fui reprovado. O professor me disse: Gurgel, automóvel não se fabrica, automóvel compra-se. Tecnologia automobilística é coisa de multinacional. Bom, eu conheci, entrevistei muitas vezes e, claro, como todo brasileiro, torci por João Conrado do Amaral Gurgel. A fábrica dele virou um fantasma em Rio Claro, São Paulo, como a gente viu aí, e daqui a pouco nem existirá mais. Como não restará nenhum carro nas ruas com o tempo, mas ficará o exemplo, sem dúvida, de um brasileiro que acreditou nele e no Brasil. Ele fez um pedaço. Um dia, alguém fará o restante. E a Gurgel lançou o Super Mini, o primeiro city car brasileiro, com tecnologia revolucionária. Pequeno por fora, grande por dentro. Sua alta performance no trânsito urbano gerou o nosso primeiro comercial. Fuja do rebanho. Entre num Super Mini Gurgel. O carro sem igual.
nome que é símbolo da indústria nacional, Gurgel. O Auto Esporte traçou uma rota através da história dessa marca, que ainda tem muitos fãs. Um homem e o seu sonho: construir uma fábrica de automóveis brasileira. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel manifestou desde a época da Faculdade de Engenharia Mecânica a paixão pelos carros. No projeto final aí ele tinha que apresentar o projeto de um guindaste e apresentou o projeto de um carro popular. O professor não gostou e o aluno refez o trabalho. Mas 20 anos depois, o já empresário provou que não tinha deixado a determinação para trás. Em 1969, a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos Limitada apresenta seu primeiro carro, o Ipanema. Com mecânica da Volkswagen, a carroceria foi desenvolvida em fibra de vidro. O motor é um Boxer 1500, o mesmo usado no Fusca. O carro foi concebido como um bug, mas Gurgel descobriu que estava sendo usado como Jeep no interior do Brasil. E isso apontou o caminho que a empresa deveria seguir. O primeiro terreno explorado pela fábrica foi o do fora de estrada. Na época, era a fatia de mercado mais promissora, a que mais apresentava possibilidade de sucesso. O Chavante X12 e o Carajás são dois exemplos do investimento nessa área. O Carajás é um utilitário esportivo. Esse aí usa motor 1.8 a álcool. Como tem porte grande, foi o escolhido pela família do Adilson. No meu caso, foi meu filho que passou para mim isso aí. Ele gosta de Gurgel pra caramba e tem reportagens, matérias, tem manuais que ele conseguiu. Então acabou me contagiando, me convenceu a comprar um carro desse e até gostei. Já o Leandro preferiu um X12. É um carrinho valente. Segue a mesma receita: carroceria em fibra e mecânica Volks. O motor rende 60 cavalos de potência. E ainda conta com um dispositivo simples, mas muito útil para esse tipo de terreno. Ele freia uma roda de cada vez. Aí que nem você pega a roda que tá patinando, você freia ela e a outra roda sai do buraco. Mas aí você deixa a tração só naquela roda? Você deixa a tração só em uma roda. A roda que tá no alto, ela para com o freio e aí a força do motor vai para outra roda que tira ele do buraco. Graças a esse recurso, o X12 encara terrenos onde só um 4x4 passaria. Sucesso de vendas, o carro foi exportado para 40 países. Gurgel foi também pioneiro em veículos elétricos no Brasil. O Itaipu era recarregado na tomada, mas não passava dos 70 km por hora e as baterias tinham vida útil muito curta. Com essas limitações, não ficou 2 anos em produção. Sempre pesquisando, a fábrica descobriu que no maior mercado do país, a cidade de São Paulo, a média era de 1,2 passageiros por carro. O chefe foi pensado para esse consumidor. Pequeno, tem capacidade para até 3 pessoas lado a lado. Gurgel queria um carro que fosse totalmente projetado e construído no Brasil. Além disso, ele tinha que ser econômico e ter manutenção simples e barata. Assim, nascia o Senna, carro econômico nacional, que mais tarde receberia o nome de BR-800. O modelo tem espaço para 4 pessoas. O motor foi desenvolvido pela própria Gurgel. Tem 2 cilindros e 800 centímetros cúbicos. A potência é de apenas 32 cavalos, mas o carrinho vai embora. Uma das marcas registradas da Gurgel é que a fábrica não esperava a virada do ano para fazer modificações nos modelos. Assim, o Gurgel, todo mês ele mudava alguma coisa no carro. Se você ligasse lá e falasse, isso não tá bom, não dá para melhorar, ele ia, se desse para melhorar, ele já na hora, no próximo carro já saía melhorado. Entendeu? Cada Gurgel é peça única. Todo carro tem alguma diferença. O Bruno tem um Super Mini, a evolução do BR-800. Um pouco mais moderno, o carro tem avanços mecânicos que fizeram a potência do motor subir para 36 cavalos. Mesmo assim, continua econômico. Bem reguladinho, bem arrumadinho, ele faz 25 km por litro. Isso na estrada? Na estrada, em trânsito. É um carro que faz em torno de 16, 18 km por litro na cidade. Isso é surpreendente, é um carro que tem quase 12 anos de uso. O Super Mini também gerou outra versão. Esse aqui é o Super Mini Cross. Ele nunca chegou ao mercado. A fábrica fechou antes do lançamento. Mas você quer ver uma coisa que ele tem de muito interessante? Repara aqui, na posição do step. Te lembra alguma coisa, não? Experimentar nunca foi problema para a fábrica. O Moto Machine é outro derivado do BR-800.
Só que ao invés de fibra de vidro, as laterais têm acrílico para permitir ver o chão rodando e criar a sensação de liberdade que se tem em uma moto. O César é fã dessa maneira diferente de produzir carros, tanto que tem 8 modelos da Gurgel. Gosto muito do carro, um carro muito funcional, fácil de dirigir, uma mecânica muito simples. César, Bruno, Luiz, Leandro, Adilson. São eles que mantêm viva a história da Gurgel, porque a fábrica mesmo foi à falência em 95, depois de 40 mil carros produzidos. Hoje o que resta são vestígios e algumas raridades deteriorando com o tempo. Fala-se muita coisa sobre falta de apoio, ou entrou num nicho de carro barato, devia ter ficado só nos jipes. Não dá para você dizer que foi isso, foi só aquilo. Seja como for, é uma pena. Já imaginou como seria o Gurgel do século XXI? Foi enterrado hoje à tarde em São Paulo o empresário João do Amaral Gurgel, criador da montadora que levou o nome dele, um marco na história do automobilismo brasileiro. Gurgel sofria do mal de Alzheimer e morreu aos 82 anos. Era um outro tempo e João Augusto do Amaral Gurgel aproveitou para sonhar e para realizar. Com 4 funcionários e $50 mil, ele criou em 1969 a sua fábrica de carros e nunca parou de inventar e inovar. No Brasil, alguém que produziu 40 mil veículos, que exportou para vários países, não pode ser chamado apenas de sonhador. Ele concretizou isso, né? O carro elétrico, criado por ele em 74, na primeira crise do petróleo, podia ser ligado na tomada de casa, 10 horas carregando para rodar 60 quilômetros. Em 1987, realizou o desejo de fazer o primeiro carro totalmente nacional. Desenvolveu um veículo desmontável e ficou famoso por seus carros resistentes, econômicos e populares. Figura controvertida e de temperamento forte, Gurgel não tinha medo da polêmica. Era contra o uso do álcool como combustível. Achava que o campo era lugar de plantar alimento. Em 1994, num cenário de liberação das importações e de problemas econômicos, a fábrica faliu. Gurgel enfrentou a depressão, o mal de Alzheimer, até que o corpo debilitado não resistiu. O empresário foi enterrado hoje à tarde em São Paulo e deixa o legado do homem que não se dobrou ao impossível. Estava sempre pensando no que vinha na frente. Você consegue fazer. Se você tiver vontade, garra e conhecimento, você faz.